Oi, pessoal! Hoje nós vamos dedicar alguns minutinhos estudando as 4 operações. A primeira operação de hoje é a adição, e como nós já sabemos, ela expressa ideias de reunir, acrescentar e juntar. Além disso, nós devemos saber também os termos da adição, que são as parcelas, que representam os termos que estão sendo somados, e o resultado, que é chamado de soma ao total. No exemplo, o número 714 é a primeira parcela, o 313 é a segunda parcela e o resultado, o 1027, responde por soma ao total. É importante também lembrarmos das propriedades da adição. Uma delas é o elemento neutro. Segundo essa propriedade, quando uma das parcelas for igual a zero, o total será igual ao valor da outra parcela ou à soma das outras parcelas. E esse elemento na adição é o zero. Observando os exemplos, nós vemos como essa propriedade é aplicada. A segunda propriedade é a comutativa. Segundo ela, ao trocar a ordem das parcelas, o resultado permanece o mesmo. Assim, no exemplo mostrado, nós podemos resolver tanto como 159 mais 438 ou como 438 mais 159. A terceira e a última propriedade da adição é a associativa. Segundo ela, nós podemos associar as parcelas de diferentes modos e o resultado ainda será o mesmo. No exemplo, nós podemos primeiro somar 56 mais 67 e depois somar com 23, mas também existem outras maneiras, onde nós podemos somar a segunda e a terceira parcela e depois adicionar a primeira. Outra operação que precisamos conhecer é a subtração, que é a operação inversa da adição. Essa operação expressa as ideias de diminuir, separar e retirar quantidades. E além disso, nós precisamos conhecer também os termos da subtração, que são o minuendo e o subtraindo, e o resultado, que é chamado de resto ou diferença. No exemplo, o minuendo é o 714, o subtraindo é o 313 e a diferença é o 401. A terceira operação de hoje é a multiplicação. Ela expressa as ideias de efetuar uma contagem com grupos que possuem a mesma quantidade. Além disso, nós precisamos conhecer os seus termos, que são os fatores, e eles representam os termos que estão sendo multiplicados, e o resultado é chamado de produto. Assim, o 714 é o primeiro fator, o segundo fator é o 5 e o produto é o 3.570. A multiplicação possui 5 propriedades principais. A primeira delas é a do elemento neutro. O elemento neutro da multiplicação é o 1, pois ao multiplicarmos um número por ele, o resultado será o outro fator, assim como nos exemplos. A segunda propriedade é a comutativa. É dela que vem a conhecida frase: a ordem dos fatores não altera o produto, já que é possível inverter a ordem e ainda assim obter o mesmo resultado, como é mostrado no exemplo abaixo. A propriedade associativa, por sua vez, nos permite associar os fatores de diferentes formas, chegando ao mesmo resultado. Nós podemos primeiro realizar a multiplicação entre o 8 e o 2 e depois a multiplicação com o outro 2. Ou nós podemos multiplicar logo os dois primeiros fatores e depois realizar a multiplicação com o 2. A propriedade da anulação nos diz que o zero anula qualquer produto, e isso quer dizer que qualquer número multiplicado por zero é igual a zero. A quinta propriedade e última é a propriedade distributiva, que é usada quando se está multiplicando uma adição ou subtração. Assim, nós distribuímos com o famoso chuveirinho, fazendo o 2 multiplicar o 2 que está dentro do parêntese e depois fazendo com que o 2 multiplique o 7 dentro do parêntese. Assim, nós obtemos 2 vezes 7, que deverá ser somado com 2 vezes 7. Então, seguindo a ordem das prioridades, nós fazemos a multiplicação e obtemos 14 mais 14. E então, nós somamos e obtemos o 28. Essas 5 propriedades são muito importantes para que nós consigamos evitar erros e otimizar o tempo de resolução. Já a divisão, que é a operação inversa da multiplicação, expressa a ideia de repartir algo em partes iguais. Os termos delas são 4: o dividendo, que é o número que vai ser dividido, o divisor, que representa a quantidade de vezes que irá ocorrer a divisão, o quociente, que nos indica a quantidade de cada um dos grupos iguais que são originários da divisão, e o resto, que indica a quantidade que sobrou. Assim, o 36 é o dividendo, que foi dividido 9 vezes em 4 grupos e não sobrou nenhum número. Além disso, na divisão, nós temos uma relação importante. Essa relação nos diz que o dividendo, representado pela letra D maiúscula, é igual a divisor vezes o quociente somado com o resto.
Além das 4 operações, é importante lembrarmos da ordem da prioridade das operações. Isso nos facilita resolver expressões numéricas de forma correta, e assim nós podemos resolver primeiro as operações que envolvem a multiplicação e a divisão, e só depois podemos resolver operações que envolvem a adição e subtração. No exemplo abaixo, se nós não usássemos essa regra, acabaríamos chegando a um resultado errado. Por fim, nós precisamos lembrar também que existem várias formas de representar as operações de multiplicação e divisão. Então é isso, pessoal. Os slides do vídeo de hoje estão disponíveis na descrição. Até o próximo vídeo e tchau, tchau!